Hoje eu recebo aqui uma pessoa, uma cantora que ficou muito conhecida no grande público, viajou bastante com seu trabalho, foi considerada a rainha do funk melody aqui no Brasil. Mas ela vai contar hoje uma nova história, uma nova vida. Eu recebo a Perla, muito prazer. Prazer é todo meu, Obrigada obrigada. por você ter vindo, por Obrigada nosso a vocês convite. por tudo. Perla, me conta um pouquinho, como que foi viver o mundo da fama aqui no Brasil, ser mesmo a rainha do funk melody? Primeiro que eu tive a minha trajetória dentro da igreja, né? Eu fiquei desviada. E foi o período em que as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. E esse tempo foram 8 anos. E durante esse período de 8 anos, primeiro que eu fiquei totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Totalmente. Não queria saber de nada de igreja, de nada de nada. De buscar Deus, de orar, nem nada. Fiquei totalmente afastada. E aí comecei a viver coisas, experiências que é só realmente você passando pra você saber, né? Passei momentos em que pra mim tava tudo certo, mas aí depois quando você vai olhando as coisas já não vão ficando da mesma forma que você imagina. Começa a ter desilusões amorosas, profissionais, começa a bater aquela... Você olha ao seu redor e fala assim, poxa, mas não me falta nada, eu tenho tudo, mas sabe que falta aquele vazio, Exatamente. Espírito Santo, o tamanho ideal dele, né? Exatamente, e eu ficava, meu Deus, eu não sabia explicar, e eu vivia, sabe, deprimida, e eu não conseguia explicar para as pessoas, porque as pessoas diziam, Perla, você é famosa, você é rica, você tem tudo, por que que você vive assim? A gente quer saber. E eu também não sabia explicar. Mas teve um dia que eu conheci um rapaz, e ele foi tocar comigo. E eu fiquei encantada com esse rapaz. E ali a gente começou a conversar. Primeiro que eu já sabia que ele era evangélico. Daí ele começou a conversar comigo e um dia eu abri o coração pra ele. Contei tudo pra ele. Falei, olha, eu sou desviada, eu tô desviada, né? Já, na época vai fazer 8 anos, falei pra ele, né? E... Enfim, assim, eu ando muito triste, eu ando muito mal. Você desabafou mesmo, né? Olha, eu já pensei em me matar várias vezes, eu já pensei em tirar minha vida, eu já pensei, sabe? Tudo que você possa pensar, eu já pensei, falei pra ele. E eu percebi que o que eu tô precisando é que você, falei pra ele, que você ore por mim. Eu quero muito que você me ajude em oração, comece a orar por mim e tal. Daí ele começou a, não, tudo bem, pode deixar, eu vou te ajudar, vou orar por você. Começou a orar por mim e a gente começou a ter um entrosamento maior e eu já quis namorar com ele. Desde o começo, desde que eu já conheci ele, já quis namorar com ele. Ele que me deu muita confiança. Já era evangélico, já aproveitou essa oportunidade. Exatamente. Foi a partir daí que você começou a voltar mesmo pros caminhos? Então, não. Eu mesmo namorando com ele, eu comecei a caminhar com ele, porém não queria nada. Eu queria ir pra igreja, eu queria as bênçãos, não queria seguir o dono da bênção, eu queria as bênçãos, né? E eu comecei a perguntar pensar como muitas pessoas pensam, né? Ah, vamos lá, vamos ficar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai... Só que eu falei pra ele assim, olha, um dia, se eu tomar uma decisão de, sabe, abandonar tudo e voltar pros caminhos do Senhor, eu vou fazer isso de uma vez e eu não vou querer saber de dividir as coisas, eu vou fazer totalmente. O que foi pra você tomar essa decisão mesmo? Abrir mão, eu tô falando até de coisas materiais mesmo, Sim. do próprio ego. Sim. Querendo ou não, você era aclamada, ia pra programas... Exatamente. Né, nacionais e tudo. Como foi abrir mão disso mesmo? Até pelo ego. Então, primeiro que eu acabei acostumando com essa vida, porém, da mesma forma que eu acostumei rápido, né? Como era algo que eu senti no coração e que eu fui guiada, porque quando a gente é guiada, a gente não toma decisão simplesmente por tomar pela nossa cabeça. Eu tava conversando até com a Raquel Mello, falei assim, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Quando eu entendi que era espiritual, eu sabia que eu não estava sozinha. Então, quando eu tomei essa decisão certa de que eu não estava sozinha na parada, existia alguém comigo. Que alguém queria te ajudar, te dar força. Exatamente. Então, eu fui com a minha mente aberta a respeito disso. Eu sabia que se eu tomasse essa decisão, eu teria que abrir mão, né, de todas as coisas que estavam me afastando de me dedicar totalmente, né, às coisas de Deus. Então, eu já estava preparada. Graças a Deus, assim, eu não tive problema com relação a isso. Eu sabia que as coisas para Deus não eram de qualquer forma, era, né, você fazer tudo com excelência porque era pra ele, não é pra mim. Pra mim, eu não fazia com excelência porque pra ele eu não vou fazer com excelência. Então, a primeira coisa que eu coloquei na minha mente, tudo que for pra Deus,
eu vou fazer com excelência. Como é que foi essa nova vida mesmo? Até no cenário musical. Sim. Você já voltou focada mesmo em ser cantora gospel? Eu foquei em ser mãe, esposa do Cássio, serva do Senhor, servir na igreja e não queria mais saber de música. Eu não queria mais saber de gravar, de cantar nem nada. Porque esse período que eu passei, né, isso ficou muito, martelou muito na minha mente, né? Só que o nosso querer não é o querer de Deus. E assim, as pessoas me conheciam por quê? Porque eu era simplesmente a Perla, que era esposa do Cássio? Não. Porém, o que acontece? Eu acho que até para transformar tudo aquilo que as pessoas viram, para ver a transformação a respeito do que eu sou agora. Pessoas que foram alcançadas através do que eu fazia antes, têm que ser alcançadas agora do que eu sou. E aí Deus começou a falar comigo assim, sabe? E eu fiquei durante um período de 1 ano, o nosso ministério, né, tem o quê? Tem 2 anos. Eu tenho 3 anos que eu voltei para Jesus. Em janeiro fez 3 anos, tem 3 anos e alguns meses que eu voltei para Jesus. Então, foi exatamente o que veio na minha mente. Eu não quero ser mãe e tal, pá. Comecei a estudar e tal, falei, vou aproveitar esses 8 anos que eu perdi, eu vou começar a me alimentar, eu vou engolir a Bíblia, eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu perdi, eu quero, sabe, tentar recuperar. Eu sei que não vai ser uma coisa rápida, mas eu quero começar, sabe, exatamente. E aí eu comecei a buscar, comecei a fazer o curso de teologia chamado Rema. A gente começou a fazer o curso, assim, foi uma bênção nas nossas vidas, tanto da minha quanto do meu esposo, que nós fazemos juntos. E foi a primeira coisa, esse foi o foco. O CD foi algo que o pastor Silas me convidou, através da Josiane, da cantora Josiane, né, que é muito minha amiga, e falou, olha, Perla, o pastor Silas está te chamando lá porque ele quer falar com você. E foi quando ele me fez o convite, olha, as portas estão abertas para você. E aí eu vi que realmente foi tudo guiado por Deus, não foi feito pela minha vontade. E assim que é mais gostoso, né? Com certeza. Assim que é mais legal. Eu quero, meu Senhor, te adorar pra sempre. O mundo vai ouvir a tua voz através de mim. Esse aqui é o CD. Então, esse CD se chama Perla, Minha Vida Mudou. Não preciso dizer que o título retrata totalmente, né? A minha vida hoje com Cristo mudou totalmente. São canções, né? São testemunhos em forma de canções, né? Cada um fala um pouquinho de cada coisa que eu vivi, até mesmo experiências e tal. Então, se baseando no que eu vivi, e também recebi canções, né, de pessoas também retratando vidas. Então eu acho que junta não só o meu testemunho, mas eu tenho certeza que louvores que também mexem com a vida de muitas pessoas que também passam pelas mesmas coisas e que precisam ouvir, né? Precisam ser tocadas através dos louvores. Então esse CD, assim, é uma bênção. Ele tem alcançado pessoas que não conhecem Jesus. Evangelístico também, né? Exatamente. O meu foco, eu falo desde o começo, não só foi para crente, mas foi para pessoas que precisavam ouvir a palavra e que de repente não iriam entrar numa igreja. De repente não iriam ir para uma loja gospel comprar um CD, porque de repente não gosta. Assim como um dia eu fiquei afastada, eu não queria saber nada de Jesus, existem muitas pessoas assim, que estão machucadas, né, que estão precisando realmente viver o verdadeiro evangelho, né? Então, através desses louvores, eu tenho certeza que elas vão ser impactadas e que vão ser transformadas através não de mim, mas da palavra, porque aí tá retratando e levando totalmente a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. No seu estilo musical, você se manteve no funk melody, mudou? Não, eu gravei um CD, o meu primeiro CD e o meu segundo CD no secular, eu mudei muito. Meu primeiro CD, ele não era funk, a primeira canção foi funk. E aí as outras músicas foram canções pop, né? Eu fiz metade. Todos os CDs que eu faço, eu sempre faço pra alcançar muitos públicos. No caso do secular, né, era pra alcançar a galera tanto do funk quanto do pop. No caso do gospel, eu falei assim, eu quero alcançar as pessoas que querem ouvir uma música de qualidade, mas que leve a mensagem. Eu falei, então eu vou
eu não vou puxar algo que todo mundo esteja fazendo, porque hoje já tem muita gente fazendo, né? Eu quero trazer algo diferente. E aí eu gravei canções, lógico, com as batidas, né? Claro, A produção. O meu marido, ele trouxe muito ele junto com o primo dele, que é o Rafael Castilhol, trouxeram exatamente isso. Trouxeram aquilo que as pessoas vão curtir, né? Sim. Então são músicas pop, né? São um segmento bem pop eletrônico, tá bem bacana, Só que é metade. Também tem umas 2 músicas de adoração, umas 2 músicas que falam de amor. através de mim. Muito obrigada. Obrigada Se a pudesse você. ficar conversando um tempão, mas Oh, a gente tem Jesus. horário, você também, ela tá na correria, Mas gente. eu vou voltar, a gente vai se encontrar mais Isso, vezes. vamos E eu vou cobrar. contar mais coisas pra vocês. Ótimo. Muito obrigada, um fica na beijo, paz. viu? Obrigada, querida. Tchau.